Boa noite, igreja. Paz seja convosco. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui, adorando, exaltando ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aqui é na IEQ, Cidade Nova 8, Belém, Pará, Brasil, qual é o lugar do mundo. Nós estamos aqui no município de Ananindeua, aqui na WE 47, número 91. Nós estamos adentrando a sua casa, buscando juntamente com você adorar ao Rei, a nos entregar, como agora há pouco foi colocado no louvor, se nos entregar sem reserva. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, a palavra viva de Deus, a palavra que pode e faz o impossível se tornar possível, porque para este Deus nada há impossível. O tema dessa noite é: qual é a sua razão, a sua base, o centro do teu viver? Abra lá no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 21, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 1, no verso 21 ao verso 25. Deus está aqui, Deus está entrando na tua casa agora. Porque para Ele não há cadeados, não há portas fechadas que Ele não entre para abençoar. Neste domingo, que as famílias se reúnem em adoração, em culto, em louvor a este Deus. Nós estamos numa situação que há muito tempo o mundo não passava, mas Deus continua o mesmo. Filipenses capítulo 1, verso 21, vamos ler. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus agora, que nós venhamos, Senhor, a diminuir, que Tu venha a crescer, Pai, para que a Tua palavra viva, poderosa, restauradora, impactante, Senhor, venha adentrar em cada coração que está sedento para receber a água viva. A este coração, Senhor, com fome do pão que desceu dos céus, que é Cristo Jesus. Deus, Tu vem agora, meu Pai, transmitir, Senhor, aos nossos corações o que Tu desejas, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos digam amém. Amém? Filipenses capítulo 1, verso do 21 ao 25, diz assim a palavra do nosso Deus. Qual é a tua razão de viver? Qual é o centro, qual é a base da tua vida? Aqui o apóstolo Paulo, ele está declarando que Jesus Cristo era o centro da sua vida. Que Jesus Cristo, não importa o que ele viesse a passar, o que ele estivesse passando, é a pessoa que dá sustentáculo para ele. É a pessoa que o ajuda a vencer dia a dia as tribulações, a adversidade, as perseguições, as lutas, porque ele estava passando, que ele já havia passado. Ele sabia que ele estava naquele lugar, é porque Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tem um propósito na tua vida, meu amigo. Deus tem um propósito na tua vida, minha amiga. Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Você não veio a este mundo sem uma objetividade. Deus tem um propósito. Esse propósito só pode ser cumprido integralmente quando nós deixemos as nossas vidas na mão dele. Quando nós coloquemos o nosso coração integralmente, assim como o apóstolo Paulo. Quem foi Paulo? Paulo era um judeu, um mestre da lei, uma pessoa muito influente na sociedade daquela época, que teve um encontro com Jesus. Jesus mostrou-se a ele dizendo que era o Salvador, o Messias, o Senhor, aquele que tanto esperava. E daquele momento em diante que Paulo teve um encontro com o Senhor, que ele se converteu à cruz, ao Rei dos Reis, ao Mestre da cruz. Paulo jamais foi o mesmo.
Paulo deixou todo o que ele achava que era importante, que era necessário, e começou a migrar, a caminhar, a se direcionar para o propósito que Deus fez para ele. Aqui, para a igreja de Filipos, Paulo estava dizendo que o meu viver, eu bem sei que o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas eu prefiro permanecer aqui até que o meu propósito se cumpra. Eu quero dizer a você esta noite, Deus ele tem um projeto na tua vida. Deus tem um propósito para a tua família, para a tua casa. Não deixe esse propósito se frustrar. Não deixe esse propósito não ser cumprido integralmente. Mas se você se voltar de todo o seu coração para este Deus que te ama, que me ama, que ama a tua família, tenha certeza disso. Os propósitos do Senhor se cumprirão na tua vida. O apóstolo Paulo, na narrativa que nós lemos agora há pouco, ele diz que eu estou numa situação difícil, porque o melhor é estar com Cristo, mas eu preciso ficar porque o meu propósito ainda não acabou. Ei, igreja, eu quero dizer a você, a Bíblia fala, o nosso Senhor não nos enganou, o Senhor nos esclareceu, nos instruiu antes que acontecesse. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo e você também vencerá. O apóstolo Paulo se agarrou naquilo. Na década de 90, o grupo Diante do Trono ele era muito conhecido, até hoje é, mas naquela época era aquela febre que as pessoas saíam cantando, todo e qualquer ministério, igreja, cantava a música deles. E tem uma música da Ana Paula que diz assim mesmo, seja o centro, Senhor, seja o tudo no meu coração. E na época, né, a época, existiu o VHS, o DVD. E aqueles VHS lá, ou a fita cassete, melhor dizendo, DVD não, fita cassete. Tinha uma muito interessante, que passava uma narrativa em cima dessa música, onde Ana Paula, ela mostrava uma pessoa dizendo assim mesmo, o meu centro é o meu ministério. Uma cantora dizia, o meu centro é a minha voz. Uma modelo dizia, o meu centro é a minha beleza. Um desportista dizia, o meu centro é o meu esporte, é tudo para mim. Um homem cheio de dinheiro, cheio de riquezas materiais, terrenas e passageiras, dizia, o meu centro é a minha fama, é o meu dinheiro. E no final ela dizia, o meu centro és tu, Senhor. Paulo colocou o Senhor como centro da sua vida. E essa noite, o Senhor está invocando a mim e a você para refletirmos sobre isso. Qual é a razão do meu viver? O que é o centro, a base de sustentáculo na minha vida? Recentemente, nós vimos um irmão que cantava, ainda bem, eu vou morar no céu. Ainda bem, eu vou morar com Deus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é o Mestre. Aquele que subiu numa cruz parecida com esta, é a esperança da humanidade. O irmão Lázaro, ele cumpriu o seu propósito, ele cumpriu a sua missão e partiu para o lugar onde o Senhor mesmo, que nós vamos ler agora, diz, lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 1 e 2, a palavra do Senhor, ela nos diz assim, João, capítulo 14, verso 1 e 2. Até o verso 6. João 14, verso do 1 até o verso 6. Amém? Diz assim o título: Jesus fortalece os seus discípulos. Jesus falando para os seus discípulos antes de ele partir para o Calvário. Não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou?
Disse Tomé a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, então nem podemos saber qual é o caminho. Jesus respondeu: eu sou o caminho. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava dizendo para eles que o Senhor é que nos fortalece. Naquele momento, Jesus sabia que todo o sofrimento que ele ia passar, e ele passou. Mas ele não estava colocando no coração dos seus discípulos medo, temor, fraqueza, desespero. Ele estava colocando no seu discípulo. Ele estava apresentando para os seus discípulos o remédio eficaz, o remédio que cura o espírito, a alma, o corpo do ser humano, a fé. Ele estava embutindo no coração deles a fé. Ele estava dizendo: eu vou para o meu Pai e vou preparar lugar para vocês. Não perturbe os seus corações, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava marcando um dos pontos mais fortes do Evangelho. Ele é o único caminho, querido. Ei, ele é o único caminho que pode me levar e te levar a Deus, que levou Lázaro a Deus, que levou todos os irmãos que partiram para Deus. Igreja, converta-se verdadeiramente ao Mestre da Cruz. Essa terra é só uma passagem. Esse período aqui que vai delimitar a nossa eternidade. Esse período de 100 anos, de 120, o máximo que o ser humano chega, é como se fosse uma gota. Mas a eternidade é um grande mar. O Espírito Santo está trazendo isso no meu coração essa noite. A fé. Hebreus capítulo 11 diz assim: fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção das coisas que não se veem, mas sabe que vai acontecer. O escritor daquela carta diz: pela fé os heróis do passado venceram. E começa a citar homens e mulheres como você e como eu, pessoas humanas, falhas, mas que colocaram a sua vida diante de Deus, como o apóstolo Paulo, para que Deus cumprisse o propósito que Ele tem para você e para mim. O mundo jaz no maligno. A fé, ela cura. A fé, ela tira o desespero. A fé, ela elimina o espírito do medo, da depressão, das pressões externas. Tira a ansiedade. Será se vai abrir? Será que não vai abrir? Meu Deus, quanto tempo eu vou ter que passar em casa? Eu quero dizer para você que aí na tua casa o Espírito Santo está entrando, porque você abriu o seu coração, você abriu através desse canal de comunicação, através dessa rede social, e a palavra do Senhor diz, lá através do apóstolo João, ouvir a palavra de Deus. Essa noite você está ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você está dando um tempo para que a fé venha a ser ativada. É a fé de Deus, a fé sobrenatural, que ela só vem ao nosso entendimento. Quando nós rendemos a Cristo Jesus, ela abre o nosso entendimento, ela abre a nossa visão. Cristo Jesus voltará, e pode ser hoje. Ele disse lá no versículo 2, eu vou, mas eu volto. Quando eles disseram, o Senhor vai para onde? Senhor, eu não sei para onde você vai. Ele disse, eu vou para o meu Pai, aleluia. Eu vou para o teu Pai, eu vou para o meu Deus, eu vou para o teu Deus. E é interessante que lá diante deles estava o próprio Deus encarnado, porque quando Jesus completa a resposta para a pergunta de Tomé, no versículo 6, ele diz, eu sou o caminho. Quando você está usando o artigo definido masculino singular, o caminho, não é um caminho qualquer, é o único caminho que te leva a Deus, aleluia. Eu sou a verdade, não é qualquer verdade, Jesus é a verdade que liberta. Jesus não veio à terra implantar qualquer coisa, Jesus veio trazer ao homem a oportunidade de se aliançar, de
de se ligar para com Deus, ao ponto do homem se converter tanto ao mestre da cruz, que diz assim mesmo: todo dia eu passo luta, todo dia eu passo necessidade, todo dia eu passo opressão. É muita pressão, querido, você recebe muita pressão dos meios de comunicação, das informações negativas, você recebe muita pressão, é gente morrendo daqui, gente morrendo dali, mas eu quero te dizer que Cristo Jesus, ele venceu o mundo, venceu a morte, venceu o mal, para que você e eu tivéssemos segurança. Qual é a razão do teu viver? Paulo nos responde: Cristo é a razão do meu viver. Aleluia, glória a Deus. Cristo é a razão do meu viver, querido. Cristo deve ser a razão do teu viver, porque se você colocá-lo como a razão, o centro do teu viver, tenha certeza de uma coisa: você vai vencer, você vai chegar no centro do propósito de Deus. Coloca o Senhor como centro da tua vida, porque Ele é maior e melhor que tudo. No capítulo 4 aí mesmo do livro de Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 13, ele começa a narrar, dizendo aos irmãos de Filipenses, da igreja de Filipos: irmãos, eu aprendi a me contentar. Veja, contentar. Contentar é estar satisfeito, não importa a situação, não importa o problema. Jesus é a fonte da tua alegria, Jesus é a fonte do teu querer, meu amado. Jesus não mentiu, Ele está contigo. Se você abrir o seu coração esta noite e dizer: Senhor, eu peço-te perdão por todos os meus pecados, Senhor, eu peço, Senhor, perdão por todas as minhas falhas, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu preciso de arrependimento, eu preciso de alguém que vai ser o meu mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso do 3 ao 5, o apóstolo Paulo escreveu isso. Não há outro meio entre Jesus Cristo e o homem. Jesus Cristo é o único meio. Não há outro. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida de Deus. A zoe de Deus, no grego, significa a vida de Deus. Deus, Ele está dizendo para você e para mim esta noite, querido. Assim como o irmão Lázaro cantou, e muitas pessoas cantaram, algumas até nem refletiram na canção. Eu vou morar no céu. Ainda bem, eu vou morar no céu. Aleluia. Mas você que está aqui, não deixe frustrar o propósito de Deus para a tua vida. Ah, irmão, estou passando mal. Eu estou no mesmo barco que você, nós estamos no mesmo mundo, querido. Nós estamos passando as mesmas dificuldades. De pandemia, a que eu me refiro. De luta, de dor, de luto. Mas aqui o apóstolo Paulo diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. As pessoas repetem sem ter o conhecimento do contexto deste texto. Porque do verso 1 ao 12 ele está narrando tudo o que ele passou. Toda dificuldade, toda luta, toda tristeza, toda dor. Ei, agora que você está sofrendo, você não teve nenhum sofrimento no passado. Sim, você teve, eu tive também. Mas Jesus de Nazaré nos deu a sabedoria, nos deu a graça, nos deu a capacidade para vencer. E você vai vencer também, em nome de Cristo Jesus. Não recue, avance na fé. Avance. Um homem chamado Lutero, um mestre, um doutor, vivia frustrado na sua religião, mas um dia ele se deteve com a palavra de Deus. Um versículo apenas mudou a vida daquele homem e mudou a história da igreja chamada Reforma. Onde ele leu que diz assim mesmo: o homem será salvo pela fé, justificado pela fé, pela certeza. Não está vendo, mas vai acontecer. E quando acontecer, porque primeiro ele está declarando dizendo: Senhor, eu creio que o meu Redentor vive. Ele está agindo em direção àquilo, ele está cumprindo o seu propósito na terra. Paulo mesmo disse: eu só vou quando o Senhor quiser, para que tudo que eu tenho que fazer para Ele, o meu trabalho. Ei, igreja, você tem falado do Senhor Jesus, você tem contado as maravilhas desse Deus? Você vem o tempo todo e fica recebendo e não repassa. É necessário nós repassarmos, porque o mundo está precisando que a igreja desperte para dizer em cada lugar que você passar: Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o bom pastor, Jesus é o nosso caminho, verdade e vida que nos levará aos céus.
Quando em Filipenses, que nós citamos depois em João, Jesus responde para para Tomé, diz assim: Tomé, quem vem ao Pai, Tomé, o Pai estava diante dele. O Deus Pai estava em Cristo Jesus, o Deus Filho estava diante dele, o Deus Espírito Santo estava diante dele. O Pai Todo-Poderoso estava no céu, mas a imagem e semelhança, quando Jesus, depois nos outros versículos, você depois lê o capítulo 14 todo na sua casa, com mais calma, para você compreender um pouco mais a história. O Senhor diz para os outros, quando o outro também perguntou: quem me vê? Jesus respondendo a outro discípulo: vê ao Pai. Quem me ouve, ouve ao Pai. Deus quis ter uma intimidade, teve uma ligação que foi rompida, uma ruptura desde o início da criação do mundo. Quando o pecado de Adão e Eva entraram, rasgou-se, mas quando Cristo veio, uniu novamente o homem a Deus. Nós estamos aqui. O remédio é Jesus. Busque viver no centro da vontade de Deus. Busque, porque ninguém vai poder frustrar isso. Quando você dizer: Senhor, eu só vou quando o Senhor quiser, quando tudo que eu tenho que fazer para o meu Deus se concretizar, fora isso eu não vou temer. Satanás, tu vais cair diante do meu Deus, porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos 16: pois em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A praga passará, todas as tribulações passarão, mas o amor eterno de Deus por você jamais passa. O amor eterno de Deus por mim não foi de palavras, foi de ações e atitudes. Jesus disse: eu vim a este mundo não para ser aplaudido, eu vim a esse mundo para sofrer, para pagar o preço do teu pecado e do meu pecado. Jesus pagou o preço, a cruz está vazia, o caminho está aberto, caminhe por ele, ande nele, assim como o irmão Lázaro cantou: ainda bem, eu vou morar no céu. Mas você ainda não foi para o céu, você está na terra. Desperte-se, abra o seu coração e diga: Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Que o Espírito Santo vai dizer. Porque na igreja do Senhor, a igreja é com o corpo. Jesus é a cabeça, é o centro, a igreja é o corpo. As portas vão abrir e você vai ficar de novo só depois vindo, recebendo e não fazendo nada. Diga: Senhor, o que tu queres que eu faça? Eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Eu não sei fazer isso, mas Senhor vai dizer: mas eu vou te ensinar a fazer. Ah, Senhor, eu vou evangelizar, eu vou levar almas para ti, Senhor. Eu vou levantar o teu nome dizendo para aquelas pessoas perdidas: querido, Deus está esperando por você. Abrir a sua boca e vai deixar transmitir poder dos céus para a tua casa, para a tua família. Ah, Senhor, irmão, eu não posso sair, eu estou aqui dentro de casa. Está em lockdown. Mas ninguém pode travar o teu espírito orando diante de Deus. Você pode se ajoelhar, não pode? Ore, intercede, fale com Deus, interceda, eleve o teu pensamento e Deus vai abençoar as famílias e as casas também. Deus ouve a tua oração. Conheci uma pessoa, e a conheço ainda que ela não partiu, que ela passou 15 dias deitada numa UTI. E ela não podia se ajoelhar, mas todo dia ela despertava daquele sono, olhava um pouco para um lado, um pouco para o outro, e ela dizia: Pai, eu estou aqui, meu corpo físico está reto, mas o meu coração está prostrado diante de Ti. Eu estou intercedendo pela igreja, eu estou intercedendo pelos meus irmãos, eu estou intercedendo por aqueles que ainda não se renderam a Ti, para que Tu venha tirar a venda através do poder do Evangelho. Querido, o Evangelho liberta, transforma, cura, e esse Deus em breve voltará. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: o apóstolo Paulo escreveu para a igreja. Paulo estava preso, e escrevendo, e motivando, e animando. Você pode estar doente, mas você pode estar dizendo que Jesus Cristo cura. Porque toda força maligna cai diante do poder do nome de Jesus. Satanás cairá, a peste passará, mas o nome do Senhor permanecerá para sempre. O Cristo vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá,
está dizendo para você aí na tua casa: não tenha medo, tenha fé. A palavra está dando no teu coração fé, está injetando o remédio da fé que cura o teu espírito, que cura a tua alma, a tua mente. Você pode nesta noite dizer: Senhor, eu quero, fica comigo, e Ele vai ficar com você, porque a palavra do Senhor diz que todos os dias da tua vida eu estarei convosco. João capítulo 16, o Senhor narrando aos seus discípulos: eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o outro Consolador, porque quando Ele estava na terra, Ele consolava. Eu vou mandar o outro Consolador, o Espírito Santo do Senhor, estará convosco todos os dias, não é um dia, é todos os dias. Na luta ou na bonança, na guerra ou na paz. Paulo sentia a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo estava com ele. Preso ou solto, em lockdown, andando livre na rua, o Espírito Santo está com você. Busca Ele, receba a alegria, a paz de Deus, que o mundo não dá. Jesus dá, de graça, mas para Deus foi um preço muito alto. O sangue do perfeito, do santo dos santos, do rei dos reis, do Senhor dos senhores, do Deus homem, foi derramado por mim e por você. O mundo tem marcas de roupa, marcas de carro, de relógio, marcas disso, daquilo, de grifes, marcas de bolsa, de sapato, mas todas elas são ineficazes, inúteis agora, não podem te dar o que Deus te dá. A marca do sangue de Cristo Jesus tem que estar sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, verso 31, para nós encerrarmos. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 36. A canção de Paulo. Paulo estava preso, o corpo físico dele, mas o espírito dele estava solto. O espírito dele estava livre. Porque o Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade de Cristo Jesus nos liberta. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 36, para nós encerrarmos. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais que ressuscitou, está à direita do Deus Pai, intercedendo por nós. E também intercede por nós todos os dias. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou peste, ou espada, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Jesus está aí. Abra o seu coração. Renda-se a Ele. Ele só quer uma oportunidade para entrar na tua vida, entrar na tua casa, abençoar mais e mais e mais a tua família. Abra o seu coração. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de nada além de Jesus de Nazaré, o único que pode nos ligar a Deus. Nós vamos fazer a oração agora, pelos pedidos da live. Nós vamos fazer agora, neste momento. Quero que você se una conosco. Você que não deu tempo de colocar aqui, cite agora o nome da sua pessoa. Cite o nome. Amém. Cite o nome dessa pessoa. Fique em pé. Eu te peço, se você puder, se não, onde você está, levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Vamos colocar diante do Senhor esse povo. Oramos por Carlos Alberto Paraense, Ana Lúcia Paraense, família Matos, Coimbra, Nascimento, Almeida, Moraes, família Maria Bonita, família Albuquerque, família Pantoja. Oramos por Emerson Rodrigues da Costa. Oramos pela família Lima, pelo Murilo Carlos, está no hospital, pela família de João Elias,
pela família do Rego, pela família Tramontim, Lima e Albuquerque. Oramos por família Brito Moraes, pela Sônia Braga, família do Anderson Silva, família Pompeu, Carvalho, Lobato e Moraes, família do irmão Reginaldo, família do irmão Altair, irmã Damiana Andréia, que está assistindo em Maraponim. Oramos pelos pastores da igreja e todos os grupos da IEQ Cidade Nova 8, nossos pastores Osvaldo e Elza de Jesus. Deus os abençoe. Oramos pela família Siqueira, oramos pela Cecília, Ednei, Borges e Gliciane. Oramos pela família Aguiar Costa, Denise Nascimento da Costa, Gleidson Cardoso, Dr. Carlos Priante. Oramos por José Carlos, Ivanilson Nogueira, Jade Marília, Ivane Nogueira. Oração pela família Ferreira, oração por Marcelo, irmão do Ednei. Wanda Souza pede oração por Rejane Aninha Seabra, pede oração por Evandro Seabra. Oração por Érica Cardoso, oração pela família Frazão, oração pela família que Cidade Nova 8 e por todas as famílias que nos assistem. Levante as mãos aos céus. Deus, em nome de Cristo Jesus, nós te apresentamos em berço de oração, crendo, Senhor, que através do único caminho que tu ouves, Pai, do único meio de comunicação que chega a ti, através do poder do teu Espírito Santo que estás conosco nesta terra, sustentando a igreja, dando entendimento, o conhecimento libertador, que Cristo morreu, mas ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo por todos aqueles que clamam, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos essas pessoas e os diversos pedidos de súplica, Senhor, as diversas problemáticas que elas se encontram, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Oramos por todas essas pessoas que foram citadas e aquelas que não foram, mas tu sabe que neste momento está precisando de oração. Em nome de Jesus de Nazaré, de toda força contrária do mal, saia em nome de Jesus e venha o poder da graça, o poder do Deus que sara, um Deus que cura, que liberta, que transforma. Quebra, Senhor, agora. Queima, Senhor. Arranca, Senhor, tudo aquilo que está obstruindo, Deus, a respiração deste homem, desta mulher. Queima agora, Senhor, toda a força do mal. Que saia em nome de Jesus, Pai. Envia anjos, Senhor, para tocar, meu Deus, nesta mulher, neste homem, aonde quer que ele esteja, no leito do hospital, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Faz, ó Deus, o que o teu nome, Deus, que é poderoso, que é maravilhoso, que é o Deus conselheiro, o príncipe da paz, no teu nome, Jesus, que foi dado à igreja como arma de guerra para desfazer as obras do diabo. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus, que todos digam amém. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer agora a oração pelo ofertório. Você que vai nesse momento, vai consagrar o seu dízimo, a sua oferta. Você que quer ajudar este ministério, esta igreja, esta obra, ela vive de amor prático, contribuição. Estou falando agora a membresia da IEQ Cidade Nova 8. Essa semana nós temos alguns boletos a honrar. Seja como você sempre foi, fiel, e Deus te prosperará. Você que deseja, entre em contato depois, vai ser colocado aqui os contatos dos nossos pastores. Se você quiser fazer uma oferta de amor através do Pix, você vai também